Na verdade, a gente está começando mais uma live aqui, de Olá, bem com você. E a nossa convidada hoje é a Viviane Ferreira, planejadora financeira. Olá, vocês estão me olá. ouvindo? Tá me ouvindo, Vivi? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo também. Estava aqui falando que a gente vai começar mais uma live aqui no De Bem com Você. Pessoal que Uhum. está entrando, meu nome é Eduarda, eu sou coordenadora de projetos do Instituto Abipec. E a cada 15 dias o De Bem com Você faz essas lives com diversos assuntos. E hoje a gente está com a Viviane Ferreira, que é planejadora financeira. E eu queria que você falasse um pouquinho, Vivi. Eu estou muito feliz, na verdade, de tê-la aqui com a gente. E a gente já, enfim, se encontrou lá atrás, quando você ainda estava em tratamento oncológico, nas oficinas de automaquiagem. E eu queria que você falasse um pouquinho do que você realiza. Ai, muito obrigada, Duda. Muito obrigada pelo convite, né? Pelo espaço, por estar com vocês aqui no projeto de Bem com Você. Fiquei muito feliz mesmo com o convite. Muito obrigada mesmo, adorei. Né? É uma grande honra poder trazer esse tema de finanças Sim. nesse universo. Eu, como você comentou, eu tive câncer de mama duas vezes. E quando eu tive o câncer na segunda vez durante o tratamento, eu comecei a escrever para me ajudar, para, exorcizar todos os fantasmas e tentar entender aquilo que a gente às vezes não consegue entender. E, e foi aí que eu comecei a ter vontade de ajudar outras pessoas que também passavam pelo diagnóstico, me aproximar um pouco mais disso, de todo esse universo. Aí eu vi que eu tinha escrito poderia ajudar outras pessoas, e aí virou o livro, né? O meu livro Vivificar Superando o Imponderável. E quando eu lancei o livro, a minha vontade era muito mais de trabalhar com essa parte, ajudando as pessoas a superarem as dificuldades e tudo. Mas não era exatamente a minha área de trabalho, e a minha área de trabalho é finanças pessoais, investimentos, ajudar as pessoas a organizar as finanças, a planejar a vida, a parte financeira da vida, para que viva bem sempre e tenha essa base sólida financeira. Então, já faz 15 anos que eu trabalho nessa área financeira. Então, eu sou planejadora financeira pessoal, eu tenho a certificação internacional de planejadora financeira. Eu também sou consultora de investimentos credenciada pela CVM. Trabalhei aí mais de 10 anos realmente focada em investimentos. E depois que eu lancei o livro, que já faz 5 anos, aí eu comecei o movimento de mudar a minha atuação, porque eu trabalhava numa empresa de assessoria de investimentos, e aí eu comecei a mudar para ajudar as pessoas, e aí veio todo mundo perguntando, né, dessa parte financeira, então aí eu realmente mudei para fazer o planejamento financeiro pessoal. Hoje eu tenho uma empresa que se chama Ela Investe, e que a gente tem o foco de ajudar as mulheres a lidarem com seus números, a despertarem para o dinheiro, a organizar a vida financeira, né? E a ideia do foco para mulheres veio por conta da minha história com o câncer, né? Então foi aí que eu fui me aproximando cada vez mais desse universo feminino, porque assim, nos períodos, em todos os momentos que eu passei, nos dois tratamentos, vários momentos que eu tive que tomar decisões importantes na minha vida, mesmo em momentos delicados, o que tanto me ajudou foi ter reservas financeiras. Isso fez toda a Ah, diferença. isso é muito importante. Até separei uma perguntinha para falar disso. É. Eu acho que assim, é um tema, na verdade, que é pouco ainda explorado pelo universo feminino. Apesar de hoje em dia não ser tanto, tem muita mulher hoje que entende sobre o assunto, pesquisa, que tem a sua independência financeira,
mas eu conheço muitas que ainda não buscaram entender um pouquinho sobre como funciona e o quanto isso pode mudar a vida, né? Na verdade, de qualquer pessoa que tiver aí um planejamento financeiro. Mas quando eu busquei esse tema, eu achei muito bonito o tema, né? Autoestima financeira, porque a gente normalmente fala sobre autoestima com foco realmente na parte estética. A gente já falou sobre questões de ter um equilíbrio entre corpo, mente, alma, mas a gente nunca relaciona, às vezes, ao dinheiro. E isso pode também mexer muito com a autoestima de qualquer pessoa e principalmente do universo feminino. Então, assim, por que que a gente tem que falar sobre autoestima financeira e o quanto que isso tem relação na nossa felicidade e na nossa qualidade de vida? Uhum. Olha, bom, assim, realmente, aqui no Brasil, e eu também sempre tive essa referência de autoestima ser uma coisa mais da nossa estética, né? De a gente estar bem, assim, fisicamente, né? Com a nossa aparência bem, a gente se sentir bem, né? Nesse sentido. E no começo desse ano, eu li um livro em inglês que fala, o título do livro é Merecimento, impulsione sua autoestima para aumentar o seu patrimônio financeiro. E Ah, só que o termo em inglês para autoestima, em inglês é self-worth, que se eu fosse traduzir ao pé da letra seria alto valor. Mas aí a hora que eu fui sim, traduzir, eu vi que a tradução era autoestima. E aí que eu parei para pensar, falei, ué. E aí que eu comecei a perceber o quanto que, de fato, autoestima, na verdade, significa alto valor, a gente se valorizar, né? E isso acho que a base mais importante, assim, o mais importante da autoestima é isso, que quando a gente se valoriza, quando a gente se dá valor, se dá respeito, a gente fica bem, né? É mais fácil da gente ficar bem. É lógico que o externo é muito importante e o trabalho que vocês fazem é fundamental e, né, faz toda a diferença, mas esse alto valor, né, a gente se valorizar, autoestima também é se valorizar. E embora a gente não tenha essa consciência, né, aqui no Brasil, a gente não pensa nesse sentido. E faz toda a diferença, né? Como que isso pode fazer a diferença na nossa felicidade, na nossa qualidade de vida? Porque quando a gente tem essa autoestima financeira, ou seja, quando a gente sabe negociar o nosso serviço, negociar um aumento de salário, negociar um salário. Infelizmente, as mulheres sofrem muito mais com isso, porque historicamente a gente lida com dinheiro, a gente trabalha, né, e vende o nosso trabalho, nosso serviço, nossas horas, faz muito pouco tempo quando a gente compara com os homens, né? A gente faz isso há menos de 100 anos que a gente vem crescendo, atuando no mercado financeiro e começamos a crescer. Então, a mulher ainda tem mais dificuldade em relação a essa sim. questão financeira. Há 100 anos atrás, a mulher não podia ter bens no próprio nome, ou ficava no nome do pai ou no nome do marido. A gente não podia ter bens no nosso nome, a gente não podia sair de casa sem pedir autorização para o marido, né? É verdade. Então, Eu tava até lendo um texto essa semana que falava que as mulheres, na verdade, começaram mesmo a ter uma certa independência nos anos 60. Então, é uma coisa recente, se a gente for parar para pensar e analisar. Então, a gente conquistou isso recentemente, e ainda bem, na verdade. sim, e a gente está aprendendo a lidar, né, com essa questão do dinheiro. A gente tem aprendido, né, cada vez mais, mas faz 60 anos aí praticamente somente, né, que a gente trabalha e vem, né, se apoderando do nosso dinheiro, de fazer essas negociações. Mas isso faz toda a diferença na nossa vida, né? Uma das coisas que eu percebi é que cheguei a receber depoimentos de mulheres que às vezes querem fazer mudanças em suas vidas, mas não fazem porque elas não têm essa apropriação dos seus recursos, não têm reserva financeira, não entendem que os recursos do casal é dos dois, né? Acha que às vezes ela não trabalha, o marido trabalha, então ela fica ali
com medo, não pede às vezes o divórcio, não faz uma mudança maior, porque não tem essa parte financeira, né, estabilizada para ela. Então, faz toda a Sim. diferença, né? Faz toda a diferença. Eu acho que isso é muito comum, na verdade, de se ver. Mulheres que se tornam dependentes, muitas vezes pelo medo de, eu não sei o que eu posso fazer, eu não sei por onde correr, por onde começar a ter essa independência financeira. Mas, por exemplo, uma pessoa que ela tá com a sua autoestima financeira, vamos dizer assim, ruim, né? Ela não sabe por onde ela deve começar, o que que ela tem que fazer, quais são os primeiros passos que ela precisa dar para realmente começar a ter essa questão da economia, ter uma reserva e conseguir recomeçar do zero, vamos dizer assim. Uhum. Bom, o primeiro passo que ela precisa é tomar a consciência disso, né? Tomar consciência de que que ela não está bem equilibrada com o dinheiro dela e que ela pode lidar melhor com o dinheiro dela. Ou seja, não achar que, então eu ganho pouco, então eu vou ganhar pouco, eu ganho pouco e vou ganhar pouco e pronto, é assim, né? Assim a vida e acabou. Não, ter a consciência, Aceitar, né? não poder aceitar por aquele momento, mas entender que ela pode mudar aquela situação. Então, ela tomar a consciência que ela pode fazer uma mudança, que a mudança talvez não seja tão rápida, mas que ela pode mudar sim essa situação. Então, ela pode entender, vamos por às vezes uma mulher que não trabalha e gostaria de trabalhar, gostaria de ganhar um pouco de dinheiro e ela nunca trabalhou. Então, ela pode aprender, identificar o que ela sabe fazer que ela pode vender, né? Para outras pessoas podem contratar ela. Então, por exemplo, às vezes a pessoa é super organizada, então ela pode começar a organizar a casa de outras pessoas. Tem muitos personal organizers, né? Hoje em dia, que ganham dinheiro com isso. Ou ela pode fazer um curso online, às vezes até gratuito, e aprender alguma habilidade, se aprimorar em alguma habilidade de algo que ela gosta e começar a fazer, né? Algum artesanato, tem uma série de coisas que as pessoas podem fazer para começar a ganhar dinheiro. E aí ela começa a desenvolver essas habilidades que são vendáveis, vamos dizer assim, para ela traçar um plano para começar a ganhar o dinheiro próprio dela. E um pouquinho que ela ganha para ela já é muito bom, assim, isso já aumenta muito a autoestima da mulher, né, da Sim. pessoa. E não só a questão do ganhar, também é importante você saber administrar esse dinheiro, né? Que eu acho que essa é a grande dificuldade das pessoas, né? Então, assim, não que não importe o quanto você ganha, mas muitas vezes a forma como você administra o seu dinheiro tem muito, é muito mais fácil a pessoa se, como que eu posso explicar? Se ela souber administrar o dinheiro dela, às vezes ela pode ter uma qualidade de vida melhor, né? Nem sempre significa que quando você ganha muito, você não tem problemas financeiros. Não, acho que o grande fator não é o quanto você ganha, e sim a forma como você administra o dinheiro. Sim, o quanto você gasta é muito mais importante do que o quanto ganha, né? Porque às vezes a gente vê assim, um exemplo simples disso, assim, às vezes a pessoa fala assim, não, agora eu não consigo guardar dinheiro e tal, mas quando eu tiver um aumento de salário, eu vou começar a guardar dinheiro. Aí vem o aumento de salário, e aí a pessoa o que que faz? Não começa Não a guarda guardar dinheiro. dinheiro, ela começa a gastar, ela aumenta o gasto, mas ela aumenta o gasto junto com o aumento do salário. Então, o que que adianta, né? Então, Ela às nunca vezes vai ter, na verdade. Porque quanto mais a gente tem, mais a gente quer, na verdade. exato, mais gasta e aí é pior, só aumenta o buraco, né? Porque aí a pessoa, se ela ganhar mais, ela vai gastar mais, aí ela vai aumentando aquela falha no sistema dela ali financeiro, porque a gente precisa, é muito importante que todo mundo tenha uma reserva aqui dentro, que administre bem essas receitas e as despesas, né? É importante que a gente
comece a guardar um percentual de tudo que você recebe, né? De tudo que você ganha. Deixa eu ver o que alguém escreveu aqui. Depende do tanto de lojinhas que tem perto do serviço de cada uma. É difícil, Exatamente. é difícil essa coisa de guardar dinheiro, olha lá. Ninguém tá querendo É, guardar. olha, gente, eu vou contar uma coisa. Uma vez eu fiz um movimento, fui lá na Avenida Paulista com cartaz, pessoal gravando, fazendo entrevista, e a campanha chamava assim: não compre sapatos, faça investimentos. É difícil isso, hein? Mas, ó, Não sabe? comprar um sapato. Porque a gente é louca por sapato. Tem gente que fala, mas eu não sou tão fã de sapato, eu gosto de bolsa, enfim, não importa o que é, qual que é o que você gosta de comprar. Mas eu lembro, assim, me marcou muito isso, porque eu entrevistei lá uma mulher, uma aposentada, e ela contou o seguinte: realmente eu gosto tanto de comprar sapato, não sei o que, mas hoje eu olho, ela já tem uns 60 e poucos anos, já aposentada. Ela falou, só que aí eu olho aqueles meus sapatos lá hoje no meu armário, tem sapato lá que eu nunca usei. Se eu tivesse metade daqueles sapatos tivesse investido, né, em dinheiro, hoje eu teria uma aposentadoria muito melhor. É verdade, isso é verdade. Porque eu acho que às vezes a gente não se dá conta, mas o dinheiro tem, eu acho que tem muita gente que acaba às vezes desistindo de economizar, de guardar e tentar investir, exatamente porque ele é de médio a longo prazo. A gente quer ver o resultado agora, né? A gente quer começar a guardar e daqui a alguns meses, 6 meses no máximo, a gente já ter uma quantia grande. E nem sempre é o que acontece. Na verdade, eu costumo dizer que é você guardar dinheiro todo mês, sempre que sobra, ou não só o que sobra, né? Tentar tirar uma parte realmente do que você ganha para estar guardado e investido para que possa ser ou uma reserva de emergência futura, ou até para as conquistas que a gente quer na vida, né? Porque é isso, a gente vive à base de conquistas. Todos os dias a gente quer conquistar algo novo. Então, eu acho que é muito importante isso de tentar sempre guardar e ter o hábito, né? Eu acho que as pessoas acabam não criando esse hábito. Exato, exato. É uma questão de criar uma rotina, de criar um hábito mesmo. E não só criar o hábito, mas criar uma forma de colocar isso mais no automático, no dia a dia, para a gente não ter que tomar decisão toda hora, e sim a coisa ficar mais automática. Então é muito importante isso que você falou. As pessoas falam, às vezes investir o que sobrar. Eu diria assim, que o legal é a gente fazer ao contrário, né? A primeira pessoa que a gente tem que pagar quando a gente recebe o nosso dinheiro, o nosso salário, nosso dividendos, enfim, nosso rendimento, a primeira pessoa que a gente tem que pagar é a pessoa mais importante na nossa vida. E quem que é essa pessoa? É a Somos gente nós. mesmo, somos nós. Senão nada Exato. acontece, né? Então, exatamente, Fabiana, é você. Então, entrou dinheiro na sua conta, você já tem que guardar uma parte, já investe uma parte, 10%, 20%, você já investe para você. Já entrou dinheiro, já investe. Aí depois você vai pagar aqueles gastos indispensáveis que você precisa para viver. Então, você vai pagar o seu aluguel, o seu condomínio, a conta de luz, essas coisas que você precisa para viver, o seu supermercado para viver mesmo, e aí são os gastos indispensáveis. Aí depois que, se ainda tiver dinheiro, você vai gastar com aqueles gastos opcionais. Então eu vou um dia no restaurante, então eu vou comprar algo que eu estou precisando, mas que não é assim tão essencial. E depois, o que sobrar, eu gasto nas coisas desnecessárias, naquelas coisas totalmente, né? O Sim. opcional do opcional, o plus do plus, aquela coisa que a gente não precisa mesmo. Então, a gente gasta com besteira o que sobra. Não a gente investe o que sobra, a gente gasta o que Sim. sobra. Então, as pessoas têm mania, né? O dia do pagamento, ai, nossa, tem dinheiro na conta, então vamos lá naquele restaurante, vamos
comer melhor hoje? Não, gente, ao contrário. Primeiro guarda, guarda, gasta com o que você realmente precisa, aí você vai para os opcionais ali, depois você gasta com besteira o que sobra. Porque se faltar dinheiro para as besteiras, não vai fazer tanta diferença na sua vida. Mas se faltar dinheiro para você investir para a sua reserva de sossego ali, para a sua reserva de emergência, para realizar as metas que são mais importantes para a sua vida, para ter uma aposentadoria mais confortável, ou para ter alguma aposentadoria decente, que é o que Sim, a gente sim. precisa investir. Então, isso vai fazer muita diferença na sua vida. Agora, as besteirinhas ali que ficar de fora, não. Sim, concordo. Eu vi que algumas pessoas perguntaram, eu vi que a Morgana perguntou, a Sheila fez uma pergunta parecida agora, onde que é melhor a gente investir, né? A Morgana fez perguntando sobre a reserva de emergência, quais são os meios que a gente pode investir, como que a gente pode fazer o investimento do nosso dinheiro de forma correta. Uhum. Bom, primeiro, né? Essa é a pergunta mais genérica, vamos dizer, onde é melhor para se investir? Gente, não existe um único investimento melhor, porque senão só teria um investimento, lógico, né? Não teriam outros. Então, não existe um único investimento melhor para você fazer. Por quê? Porque o investimento, ele depende de várias variáveis na hora que a gente vai escolher o investimento. Depende qual o seu objetivo, para que é aquele dinheiro, quando que você vai usar aquele dinheiro. Meu objetivo é investir dinheiro para minha aposentadoria que é daqui 30 anos. Não, o meu objetivo é investir dinheiro para uma viagem que é daqui 1 ano. Não, meu objetivo é investir dinheiro para minha reserva de emergência para eu poder ter dinheiro ali a qualquer momento, porque ainda não tenho uma reserva. Então, depende muito. Depende do seu perfil, depende de quanto dinheiro você vai investir. Eu vou investir R$ 100, eu vou investir R$ 1.000, ou vou investir 50 mil, 100 mil reais, sei lá quantos mil reais. Então, depende da quantidade de dinheiro que vai investir também. Depende do seu perfil de investidor. Quantos anos você tem? Não, eu tenho 30, eu tenho 50, eu tenho 60 anos. Vai mudar também o tipo de investimento que eu vou escolher. E Sim. a sua experiência, você já investiu alguma vez na vida? Não, só investir na poupança ou nem na poupança? Ou investir na poupança somente? Ou não, nunca investiu? Não, eu já investi em algumas coisas. Então, tudo isso combinado vai levar ao qual que é o investimento para a sua situação. No caso da reserva de emergência, como alguém perguntou, vou comentar um pouquinho, né? Primeiro, o que é reserva de emergência? A reserva de emergência é você ter um dinheiro que você possa resgatar a qualquer momento, que é para resolver um imprevisto que aparece na sua vida, ou às vezes uma oportunidade importante, mas é um dinheiro que você possa resgatar a qualquer momento, que você tem ali, que isso a gente chama de liquidez, é quando você pode resgatar a Uhum. qualquer momento. E qual que é o mínimo que eu deveria ter, né? Qual que é o valor que é importante você ter nessa reserva de emergência? É importante você ter em torno de 6 vezes o seu gasto fixo mensal. Então, o seu gasto, seu custo de vida mensal, por aqueles gastos realmente importantes para você viver, né? O gasto de moradia, de supermercado, ali para alimentação. Então, pegar esse seu custo e multiplicar por 6. O meu custo é, sei lá, R$ 2.000. Então, vezes 6, 12 mil. Então, eu tenho que ter R$ 12.000 nessa reserva para dar essa segurança, tá? E onde que eu vou investir esse dinheiro? Eu vou investir em algo que eu possa resgatar a qualquer momento e que vai render um pouco, de preferência, a gente comparar muito o rendimento desse tipo de investimento com o CDI. O CDI é o indicador da economia que norteia a renda fixa, né, investimento mais conservador, assim. Então, a gente busca investimentos que vão render perto ou igual ao CDI. Qual que é o tipo de investimento que pode ser? Então, tem um investimento, gente, que você empresta dinheiro para o banco te paga uns juros em troca, que se chama CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário.
Em alguns bancos, principalmente nesses bancos novos digitais, o CDB ele rende igual ao CDI, que significa que ele rende 100% do CDI e tem resgate diário, você pode resgatar a qualquer momento, né? Então, Qualquer momento que precisar. exato, esse é um bom investimento para essa reserva, tá, de emergência. Sim. Alguém Eu vi que perguntou aqui de qual, eu vi que qual fala. aplicativo Isso, algum aplicativo de é, controle de gastos. foi a Geisa. Geida. É. Geisa, tem alguns aplicativos muito bons, tá? Tem ótimos aplicativos. Eu gosto muito de um aplicativo que se chama Minhas Economias, que você pode formatar as categorias, os tipos de gastos, tudo. Você pode tanto configurar ele no computador e ele sincroniza com o aplicativo do celular, é bem legal. Tem o Guia Bolso também. O Guia Bolso, ele inclusive, se você autorizar, ele puxa os dados da sua conta do banco e atualiza automaticamente de acordo com o seu extrato lá do banco. Então, esses dois aplicativos eu gosto bastante, Minhas Economias e o Guia Bolso. Olha, isso é muito legal. Na verdade, eu estou chocada com a multiplicação que você fez para a gente ter a reserva de emergência. Na verdade, nunca fiz isso. Mas é sempre bom a gente aprender, mas eu estou chocada. E o que que acontece, Duda, com esse número? Porque as pessoas, assim, elas têm um pouquinho de dinheiro e elas já querem saber o quê? Qual é a melhor ação que eu vou investir, né? Onde que eu invisto? Qual a Sim. melhor ação para eu comprar? Gente, a ação você só vai pensar depois que você tiver essa reserva de emergência. Ah, é bom saber, então. Isso, não, mas eu gostei muito de saber disso, porque é isso, na verdade, às vezes a gente fala de reserva de emergência e a gente nem sabe direito o que é. A gente, na verdade, imagina pelo nome que pode ser algo que vai te ajudar numa possível emergência, mas na verdade você não calcula isso, né? É, Então você simplesmente guarda sem nenhum objetivo. E aí, às vezes, isso também pode atrapalhar. Então eu fiquei muito feliz, na verdade, com essa informação. Na verdade, eu tenho aqui algumas perguntas. Deixa eu ver aqui. Na verdade, quando a gente fala de investimento, o que que é investir, né? O que que resume a palavra investir? Bom, investimento é qualquer tipo de ferramenta em que você coloca o seu dinheiro com o objetivo de fazer esse dinheiro trabalhar para você, né? De fazer esse dinheiro crescer. Então, o Sim, que que é? o dinheiro ele não fica parado, ele vai sempre Exato. rodar. O objetivo é que ele cresça. E esse investimento pode ser no mercado financeiro, como pode ser em outras coisas. Eu posso comprar um imóvel para investimento, também pode ser um investimento, né? Agora, Sim, quando a gente fala em investimento, tem dois tipos principais, assim, que é o renda fixa e renda variável, né? Renda fixa é sempre toda vez que a gente empresta o dinheiro para alguém com o objetivo de receber um aluguel desse dinheiro, né? Um juros desse dinheiro. Então, quando eu invisto na poupança, eu estou fazendo um investimento em renda fixa, porque aquele dinheiro vai ser investido, vai ser usado para financiamento imobiliário no banco, uma série de coisas, e eu vou receber um juros ali por isso. Se eu vou investir num CDB, como eu falei, eu estou emprestando dinheiro para o banco. Se eu vou investir no Tesouro Direto, como alguém perguntou, eu estou emprestando dinheiro para o governo e o governo está me pagando uns juros em troca disso, que é o investimento com menor risco que a gente tem. Então, isso tudo é uma forma da gente emprestar o dinheiro para alguém receber uns juros, por isso é renda fixa. Agora, renda variável. Renda variável é sempre que eu compro algo, eu compro uma ação. Investir em ação é renda variável. Então, eu compro uma ação, eu vou receber aluguel por aquilo? Não. Recebo alguns dividendos, mas eu vou
comprar um bem, uma ação, na expectativa que aquilo vai aumentar de valor algum dia e eu possa vender essa ação com um valor maior no futuro, ou receber os dividendos que a empresa vai pagando para os sócios e eu recebo. Um imóvel também é renda variável. Eu compro um apartamento para alugar, vou receber aquele aluguel, mas o principal objetivo daquilo lá é que o imóvel com o tempo aumente de valor e mais para frente eu venda esse imóvel com lucro. Então, mas a gente nunca sabe qual vai ser esse lucro, então isso é renda variável, tá? Uhum, É muito bom. Ó, a Fabi perguntou aqui. Ai, peraí, que agora subiu a minha página. Deixa eu achar aqui. Aqui, não, não, ela fez não. uma pergunta aqui que é: podemos começar em renda fixa com um valor pequeno? Seria isso? Essa? Isso. Sim, Fabi, podemos começar em renda fixa com um valor bem pequeno. Tem alguns títulos do Tesouro Direto que é a partir de R$ 30. O título mais conservador do Tesouro Direto, que é o Tesouro Selic, é R$ 100, em torno de R$ 100 o título. Tem CDBs de bancos que a gente consegue investir também com valores pequenos. Tem banco que é R$ 10, R$ 100. Então a gente consegue investir sim em renda fixa com valor pequeno, tá? É interessante. Então, é interessante? É interessante. Para quê? Para a sua reserva de emergência. Então, a sua reserva de emergência, gente, você sempre vai investir a reserva de emergência em renda fixa. Nunca vai investir a reserva de emergência numa renda variável. Por quê? Porque pode variar e se você precisa resgatar isso a qualquer momento e a renda variável não tem essa estabilidade, pode ser que eu precise resgatar no momento que o mercado está ruim, eu vou resgatar menos do que eu coloquei. Então, não é esse o objetivo. A reserva de emergência, o objetivo é ter segurança, não é ganhar dinheiro com essa aplicação, mas sim é ter segurança, ter a garantia que a hora que eu precisar resgatar, eu vou conseguir resgatar no mínimo o que eu coloquei lá, com algum pouquinho de ganho ali que seja. Muito bom, gostei. Com relação às pacientes em tratamento, muitas mulheres acabam, após o tratamento, tendo essa questão de serem mandadas embora, às vezes não tem essa garantia do trabalho. Eu acho que já tem um pouco a ver do começo que a gente conversou, mas a pessoa ela consegue tentar aí recomeçar e reorganizar a vida dela após ter passado por um tratamento oncológico e descobrir um novo tipo de trabalho, um novo tipo de dom? Sim, é relativamente até comum isso acontecer, né? Assim, médio comum, né? Mas acontece bastante. Então, eu já tive já acompanhei várias pessoas que ou continuaram na mesma profissão, mas mudaram a forma de trabalhar e conseguiram ganhar até melhor do que antes do tratamento, né? Eu lembro, eu tinha, por exemplo, a minha depiladora, logo eu estava terminando o meu tratamento, ela veio me falar, estou com diagnóstico. E aí ela teve que começar a trabalhar da casa dela, então ela montou lá um salãozinho, né? Uma salinha lá para ela fazer depilação na casa dela e várias clientes foram para lá fazer a depilação com ela, pessoas do bairro foram se depilar com ela. E aí ela acabou sendo muito bom para ela, porque ela não tinha que se locomover, ter os gastos de locomoção até o salão onde ela trabalhava, não gastava aquele tempo. Enfim, ela acabou, no líquido, ela ganhou mais dinheiro lá trabalhando na casa Sim. dela do que do outro jeito. Então, foi muito legal isso para ela, né? Eu acho que foi muito bom. Tem gente que descobre uma nova atuação, né? Agora fugiu o nome, mas tem uma moça que criou uma empresa de turbantes e lenços, né? E toucas para mulheres em tratamento, e ela vende para mulheres em tratamento e para muçulmanas, né? Esse tipo de coisa, que precisam de usar esse tipo de adereços. Então, ela criou uma empresa com isso, porque depois que ela passou pelo tratamento, que ela teve essa necessidade e não achava para comprar,
e criou essa empresa. Aliás, eu conheci uma moça lá nos Estados Unidos que também fez a mesma coisa. Ela criou uma empresa de lenços e tudo, depois de ter passado pelo tratamento, né? Então a gente Às vezes a gente acaba. acaba, acorda um pouco e fala, não, preciso mudar, né? A gente não deixa os fatores externos dominarem, porque eu acho que isso acontece muito. Às vezes a gente se deixa levar pelos fatores externos e a gente deixa de ser protagonista da nossa vida. A gente não faz as nossas escolhas, a gente se molda à necessidade do emprego, da escola, enfim, todos os É, fatores externos. E aí a gente acaba, eu acho que criando essa sensação de insegurança, de não ter capacidade para conseguir ganhar mais dinheiro ou, enfim, melhorar a qualidade de vida, e a gente entra numa zona de conforto. Acho que isso é muito é. comum. Eu queria até, a Fabiana até comentou, né? Quanta coisa a gente consegue enxergar nos momentos de crise. Exatamente. Tem uma história, gente, que eu amo, que eu nunca conversei com essa mulher, mas eu morro de vontade. Tem uma mulher lá no Espírito, em Vitória, acho que ela mora, no Espírito Santo. O que aconteceu? Ela ela era vendedora de porta em porta, ela viajava para o interior vendendo lingerie de porta em porta. E o filho dela, com 5, 6 anos, teve câncer. O marido era policial e ela era vendedora, e o filho teve câncer com 5 anos por aí. E aí, o que aconteceu, né? Ela se viu desesperada, porque ela não ia mais poder trabalhar, porque ela ia precisar cuidar do filho, enfim, não sabia o que fazer. E aí ela foi criando, o que ela fez? Aí ela criou, como ela vendia lingerie, vendia esses produtos íntimos, né? Lubrificante, essas coisas assim. Ela pegou e resolveu criar uma empresa dela de produtos íntimos. Então, ela criou a fórmula, desenvolveu, o marido acho que foi fazer química e tudo, enfim. E eles começaram a desenvolver essa empresa. E aí ela pôde ficar perto do filho, foi desenvolvendo a empresa, e aí ela criou essa empresa por conta dessa dificuldade, né? Por conta dessa Sim. dor de ter, porque ela tinha que ganhar mais dinheiro para ajudar no tratamento do filho e não podia viajar, enfim, foi um baita desafio e eles criaram essa empresa. E hoje é uma grande empresa de sucesso, chama Pessine Cosméticos. É uma empresa que Sim. está super bem, o filho dela está bem, se curou e tudo. Enfim, isso aí já faz muitos anos, já faz mais de 15 anos que isso aconteceu. E ela, enfim, criou uma empresa que ela jamais teria criado se o filho dela não tivesse Sim. tido câncer. Essa que é a verdade, É, dizem que toda né? dificuldade, toda crise, a gente consegue uma oportunidade. Então, acho que isso é realmente você pensar fora da casinha e tentar aí, através de uma dificuldade momentânea, você transformar. E às vezes essa transformação não tem uma fórmula, você simplesmente tem que tentar, né? Tem que tentar, É. tem que buscar. Eu acho isso fantástico, na verdade. Eu tenho aqui uma pergunta que é falar sobre a questão de análise financeira. Como que eu consigo analisar todo mês? Eu sei que tem os aplicativos que contribuem, mas assim, como que eu posso fazer para ter esse controle e no meio do caminho eu tentar corrigir rota, para eu sempre ter controle do que eu estou gastando e do que eu estou ganhando? Eu Uhum. diria que eu sou péssima para isso. Eu adoro só gastar, mas guardar e controlar é muito difícil. É um desafio mesmo, Duda, é um desafio. Aliás, eu tenho uma planilha que, assim, muitas pessoas gostam de acompanhar em planilha. Eu gosto de fazer em planilha. Eu tenho uma planilha, tem na minha bio aí no Instagram, mas vou falar o site que é bem fácil para vocês baixarem a planilha para quem quiser, que é vivianeferreira.com/planilha. Então lá você consegue baixar. Viviane, peraí que cortou. Viviane Ferreira, ponto, .com/planilha. barra planilha. Tá. Vou pôr aqui. Opa.
vivianeferreira.com barra planilha. Tá aí. Então, vocês podem baixar a planilha lá e depois eu tenho uma aula no YouTube também que ensina como usar a planilha. E o que acontece, né? Então, é muito importante. Como que eu devo fazer? Primeiro, eu preciso fazer uma média de todos os gastos que eu faço no mês. É um trabalho detalhado para você listar lá em cada categoria quanto que eu gasto por mês e depois começar a acompanhar isso. Então, eu preciso... por exemplo, eu acompanho semana a semana. Então, eu já sei, se eu vou, sei lá, quanto que eu tenho para gastar por mês de supermercado. Então, já sei quanto que eu gastei em cada semana e tenho que ir acompanhando para poder ficar dentro do orçamento. Então, vou acompanhando o tempo todo para identificar exatamente quanto que eu estou gastando em cada item. O cartão de crédito que eu já vi aí... alguém comentou, arranca o Pra cartão de Gabi. crédito da bolsa. Essa é uma boa. Mas o que também você pode fazer, o que é importante, gente, por exemplo, na planilha, você não vai ter lá uma linha cartão de crédito e põe lá o valor total da fatura do cartão. Não, você tem que abrir. Todos os gastos estão lá dentro do cartão. Então, se eu pus supermercado, pus restaurante, pus combustível... Tudo que você gastar lá no cartão de crédito, você tem que pôr nas categorias. Então, a gente tem que identificar cada categoria, cada subcategoria, para poder saber certinho onde a gente está gastando dinheiro. Eu diria assim, gente, que essa Eu diria que é pandemia... eu diria que é um controle diário que tem que ter, então. Não adianta você deixar para o fim da semana ou para o fim do mês, porque você também vai esquecer. No fim da semana ainda dá tempo, às vezes, de lembrar, mas tem um risco. Ah, Agora, no fim do mês, nem pensar, não aí você lembra. esquece tudo, não lembra. A não ser que você já esteja acostumada com essa rotina, por exemplo, eu gasto no cartão de crédito várias coisas para concentrar uma data de pagamento e tudo, mas eu vou acompanhando. Então, pelo extrato do cartão é mais fácil saber, mas mesmo assim, às vezes tem coisa que a gente não identifica o que foi. Mas, no mínimo, toda semana é legal você já acompanhar no final da semana, lançar tudo na planilha e vai acompanhando toda semana. Então, toda semana, o que eu faço? Eu faço essa semana, o que vai entrar, o que eu vou ter de gasto, o que vai entrar que dia, o que eu vou gastar que dia, para eu ir organizando toda semana esses gastos. O que eu vou investir, né? Quanto que eu vou investir também ali por semana ou a cada entrada que tiver de dinheiro. É muito Sim. importante. Tem gente que fala assim, mas eu não tenho uma entrada certa, né? Não, eu sou autônomo e tudo. Então faz o seguinte, cada entrada que tiver, guarda 10%. Guarda 10% de tudo que entrar. Tem um valor, né, para você conseguir se basear. Uma Isso, quantidade, na um verdade. percentual, Sim. E como que a gente pode fazer para enxergar realmente o dinheiro como solução e não como problema? Eu já ouvi isso várias vezes. As pessoas sempre falam, você tem que enxergar o dinheiro como solução, você não pode ver como um problema na sua vida, dinheiro faz dinheiro. Eu estou tentando aprender essa receita, mas até agora está difícil. Uhum. Duda, quando você começa a olhar os gastos, é muito difícil olhar os gastos, né? Até a Graça que comentou, Deus me livre abrir a planilha de gastos do cartão de crédito e o marido saber. Melhor não abrir. Mas, gente, quando você abre, você começa a olhar esses gastos, encarar tudo isso. No começo não é fácil, é difícil, né? Assim, é chato, a gente... Tem uma coisa importante, gente, que acontece. Todo mundo acha que ganha mais do que ganha de fato, e todo mundo acha que Sim. gasta menos do que gasta de fato. Então, a gente nunca quer ver que é aquilo que a gente ganha menos e nunca quer ver que a gente gasta mais do que gostaria. Mas
a gente precisa encarar essa realidade, né? Fazer o quê? A gente precisa encarar, olhar, porque a gente só vai conseguir mudar essa realidade se a gente encarar e olhar direitinho. Então, coloca todos os números no papel, na planilha, olha tudo com calma, aceita que não é do jeito que você quer ainda, Sim, não mas é para quando você, gastar tanto. mas quando você começa a acompanhar, olhar e olhar isso com carinho, com amor, porque é um cuidado com você mesmo, você consegue mudando essa realidade, você acompanhando, você presta mais atenção nos gastos, você torna aquilo mais consciente, você reflete, poxa, quais são os sentimentos por trás daquele gasto? Por que eu estou gastando nisso? Será que eu realmente preciso disso? Quantas coisas que a gente às vezes gasta sem perceber, sem olhar, sem precisar e só vai indo no automático, né? Quantas coisas na nossa vida a gente faz no automático e são coisas que não vão fazer diferença na nossa vida. Essa quarentena veio como um grande presente nesse sentido, porque eu vejo que com essa quarentena ajudou muita gente a organizar melhor o orçamento, porque a gente foi obrigado. Verdade. Uma série de coisas que a gente gastava, a gente teve que parar de gastar, tá certo que a renda também, né, da maioria das pessoas diminuiu, mas os gastos também, a gente não tinha mais gasto com restaurante, com cafezinho, com loja, com roupinha, com blusinha, com não sei o quê, com sapato, né, a gente Com a pode diminuir. tentação do dia a dia, né? A gente tem a É, tentação. Você passa na loja, você quer comprar, você quer parar, você quer dar uma olhada, tá em promoção, aí você para de novo. exato, então tudo isso acabou, né, nesse momento. Então, a gente pode eliminar, ter menos gastos, aí você fica mais fácil de controlar quando a gente tem menos gastos ali acontecendo, né? E ficou mais fácil gastar menos mesmo, né? Então, acho que isso ajudou demais essa quarentena. É ótimo, gente, aproveitem essa oportunidade para colocar as coisas na planilha. Tá mais fácil colocar agora. Aproveite essa oportunidade para organizar essas finanças. É verdade. A gente está começando já a chegar no fim da live. A gente acha. Toda vez eu falo isso, mas assim, passa muito rápido. É. Mas só para a gente finalizar, eu vejo que as pessoas têm muito medo, na verdade, quando fala do assunto investimento. Ah, eu não vou investir porque eu tenho medo de perder tudo. Qual que é a dica que você dá para as pessoas realmente perderem esse medo? Porque é um assunto complexo, na verdade, eu diria muito complexo, mas ele é muito importante. E quando você começa a aprender, a entender mesmo esse assunto, o que envolve tudo isso, ele começa a ser prazeroso porque você começa a ter um retorno. Então, qual que é a dica que você dá para essas pessoas não terem tanto medo e realmente investirem o dinheiro, né? Porque Uhum. nem todo investimento ele é arriscado, vamos dizer assim. Exato. Todos, assim, o risco depende muito do tipo, do seu objetivo também com o investimento. Então, lógico, se eu vou investir o dinheiro da reserva de emergência na bolsa e preciso resgatar de qualquer jeito, isso é um risco grande, porque pode ser que eu preciso resgatar no momento que a bolsa não vai estar bem. Qualquer investimento a gente tem que olhar o prazo. Então, eu só vou investir em renda variável, em bolsa, aquele investimento com prazo para cima de 5 anos. Eu não vou investir Sim. em bolsa nem o dinheiro para a viagem daqui a um ano. Não, o investimento em bolsa, a gente, é com objetivo para longo prazo, para cima de 5 anos. Se não, se eu tiver que resgatar antes, eu corro grande risco de resgatar menos do que eu coloquei. Então, aí você vai, a chance de você perder dinheiro é muito grande. Então, a dica que eu dou para quem quer investir e tem medo é comece investindo na renda fixa. É aí que você vai começar a investir. Aprenda, faça uma aplicação no Tesouro Direto, lá no Tesouro Selic, faça uma aplicação no CDB, aplica em títulos de renda fixa. Ah, eu tenho medo de investir na corretora. Então, abre a conta na corretora, transfere R$ 100, aplica, resgata, transfere de volta para sua conta corrente. Treine isso na prática com pouco Sim. dinheiro para você ganhar confiança, para você ficar tranquila. E aí depois você vai aumentando os valores. Não precisa ir investir tudo de uma vez.
é importante estudar, conhecer, né? Acompanhar. Eu tenho feito lives todo dia às 8h30 da manhã, falando de vários assuntos relacionados a finanças. Então, você pode acompanhar e vai se familiarizando com os termos, com as informações, e tudo isso vai ajudando a pessoa a investir melhor. E aí, depois que ela tiver a reserva de emergência, depois que ela já tiver craque ali entendendo sobre renda fixa, aí sim ela pode dar um outro passo de investir em renda variável, às vezes através de um fundo de investimento de ações, que é mais fácil também para investir. Então, vai Sim. aos poucos, vai indo aos poucos. Ai, que delícia, Vivi. Eu amei conversar com você. Aprendi muito, na verdade. Acho que muita gente aprendeu hoje. E eu queria que você passasse o seu Instagram para as pessoas poderem te acompanhar também. Ai, que bom, Duda. Obrigada. Gente, meu Instagram é Viviane Ferreira Finanças, Financas. Vai ser um prazer ter vocês lá me acompanhando. Eu sempre coloco dicas. Faz desde começo de junho, já tô, sei lá, na live 30, eu acho que foi hoje 31. Já tô fazendo lives todos os dias às 8h30 da manhã, de segunda a sexta, dando dicas de mentorias que eu tenho feito também lá com o projeto do Google, tenho trazido convidados também para falar. Hoje veio uma especialista em LinkedIn para dar dicas de como você se vender melhor no LinkedIn. Amanhã vem uma especialista em finanças para empresas e precificação. Ela ajuda você a precificar os seus produtos. Então, amanhã às 8h30 da manhã ela vem para a gente falar disso. Enfim, todo dia às 8h30 da manhã tem algum tema lá interessante para você. Ai, que bom. E aqui no De Bem com Você, as lives acontecem a cada 15 dias. Então a gente te espera para a próxima live. Vocês que já participaram, convidem também outras pessoas a acompanhar o nosso Instagram. E obrigada pela participação de todos. Foi um papo muito gostoso. Eu estou muito feliz e muito obrigada, Vivi. Eu que agradeço, Duda. Muito obrigada mesmo. Com certeza vou assistir a próxima live aqui também, no De Bem com Você. Gente, partiu preencher a planilha aí, como a Gabi disse. Agora! É isso aí. Me mandem dúvidas. Se alguém tiver dúvida da planilha, pode me mandar lá no inbox do meu Instagram, que eu respondo para vocês. Coloco o link lá da aula para. Vou fazer outra aula. Daqui 2 semanas eu vou fazer outra aula ensinando também a preencher essa planilha, uma aula ao vivo no YouTube. Enfim, podem me mandar aí as dúvidas que tiver que eu vou respondendo. Ai, obrigada. Gente, boa noite para todo mundo. Até a próxima live. Boa noite. Obrigada, Duda. Obrigada, gente. Boa noite. Até a próxima.